Fala pessoal, olha só, tema geografia agrária, tema esse que é um dos mais cobrados na história do Enem, geografia agrária inclusive, empata ali com a parte ambiental, muito cuidado, tá bom? Vamos olhar essa questãozinha aí, vamos analisar algumas informações importantes que ela tem. Vamos lá. O modelo de produção agrícola denominado Revolução Verde, bem aqui, vamos logo grifar. Vamos nessa. Implantado em países como Índia e o Brasil na segunda metade do século XX, procurou dominar uma variável natural, o solo, por meio da correção de eventuais falhas de nutrientes e pelo acréscimo de defensivos que impedem a proliferação de plantas que possam competir com a espécie comercial cultivada. Para bem aí. Como já dá para perceber no próprio texto base, a Revolução Verde é um evento que vem a trazer mudanças no campo, tá? Agora, muito cuidado com os países que isso vai acontecer. Deixa eu lembrar para vocês o que é essa tal de Revolução Verde. Vamos lá. A Revolução Verde, como o próprio texto sugeriu, ela iniciou no pós-Segunda Guerra Mundial. De modo geral, quem iniciou essa política foram os países, aqui ó, desenvolvidos, beleza? E ela foi aplicada no campo de países, aqui ó, subdesenvolvidos. Tudo bem? Para a gente logo dar nome aí ao contexto, o país rico, quem vai iniciar essa revolução no campo de países periféricos, foram os Estados Unidos. Tá bom? A principal região, embora o texto tenha citado a Índia, a principal região onde a Revolução Verde se consolidou, aqui ó, foi na América Latina. Tanto que os dois primeiros países que receberam efeitos da Revolução Verde foram o México e o Brasil. Tudo bem? Vamos lá. Essa revolução que foi iniciada por países ricos, ela teve um contexto. Vamos lá. Qual é o contexto de introdução dessa revolução? O mundo, pós-Segunda Guerra Mundial, começou a ter um crescimento populacional muito intenso. Então, o contexto que marca o início dessa revolução é o da explosão, olha aqui, demográfica, tá certo? Você vai perceber que populações vão passar a apresentar um crescimento, um ritmo, uma velocidade de crescimento nunca vista. E essa explosão, ela teve como causa a alta taxa de natalidade apresentada, sobretudo, por países subdesenvolvidos. É aí que vai entrar o discurso para a Revolução Verde ser aceita. De um modo geral, os Estados Unidos, os países mais ricos, diziam que havia uma necessidade de se modernizar o campo de países pobres, porque em função do seu crescimento demográfico muito acelerado, isso resultaria em geração de muita fome e no aumento da miséria. Então, a Revolução Verde, ela viria a tentar solucionar esse problema, elevando a produção de alimentos, tá certo? Então, a política de Revolução Verde, ela usou como discurso a visão de que era necessário aumentar a produção dos alimentos, sobretudo porque em países pobres a fome iria aumentar pela explosão demográfica. Como se sabe, a Revolução Verde e esse discurso da fome foi um discurso apenas, né? É importante a gente entender que havia um interesse real. E o interesse real e fundamental dentro desse cenário era, lógico, aumentar o comércio, tá certo? De produtos, aqui ó, primários, sobretudo o de produtos alimentares. No fundo, pessoal, se a gente parar para pensar, a Revolução Verde, ela consolida as regiões periféricas como grandes quintais que iriam produzir
para atender a demandas internacionais, sobretudo produzindo lucros para as grandes corporações. Tá certo? Se a gente for então analisar para finalizar aqui e resolver a questão, quais foram as 3 principais consequências que a Revolução Verde trouxe? Foram as seguintes. Vamos lá. A primeira das consequências é que você tem o aumento dos problemas ambientais, sobretudo em países subdesenvolvidos. De modo geral, essas tecnologias que vieram de áreas mais ricas, elas não levaram em consideração a dinâmica da natureza que os países periféricos têm e que é diferente da dinâmica natural dos países ricos, tá bom? O segundo grande problema que a Revolução Verde trouxe foi o aumento da concentração de terras. Você passa a ter uma elite agrária muito mais fortalecida em campo de países subdesenvolvidos. E aí lembrando que essa concentração de terras é só a ponta do iceberg, ela vai gerar muitos outros problemas. Aumentar os conflitos agrários, concentração de terra força o trabalhador a migrar para as cidades, então isso acelera o processo de urbanização e, de modo geral, em países periféricos, essa urbanização ela foi muito desordenada. Beleza? Para não dizer que a Revolução Verde de um todo foi ruim, vou apresentar para vocês uma consequência positiva. A gente pode dizer que ela conseguiu elevar a produtividade no campo de países subdesenvolvidos. E essa produtividade, ela induziu ao aumento das exportações agrícolas. Ou seja, se a gente olhar pelo lado comercial, a Revolução Verde ela foi muito importante para a balança comercial de países periféricos. Tanto que hoje a nossa balança brasileira só não é deficitária graças à exportação de produtos primários, dentre eles produtos alimentares. Ok? Vamos analisar aqui o restante da questão. Aí a questão ela vai dizer assim, ó, a Revolução Verde ampliou a produtividade agrícola, como eu acabei de falar, mas gerou impactos negativos. Geralmente em prova eles sempre vão focar no lado mais negativo que essa revolução promoveu, sobretudo em países mais pobres. A letra A vai dizer assim, ó, degradação ambiental nos países mais desenvolvidos. É aqui que está o erro. No geral, essa revolução foi introduzida em países periféricos. Extinção de técnicas tradicionais de trabalho agrícola. Olha aí, está errado. Na realidade, a Revolução Verde ela moderniza o campo, mas não quer dizer que ela modernizou todo o campo, né? Então, você tem ali no campo, se você olhar para o campo brasileiro, uma grande contradição. Áreas muito modernas e próximo, ou muitas das vezes do lado, uma área de produção ainda muito tradicional. Então, não houve essa extinção como a letra B está sugerindo. A letra C. Erradicação do plantio em áreas de vegetação nativa. Erradicação está absurdamente errada. Pelo contrário, a Revolução Verde ela estimulou empresas agrícolas a ocuparem biomas, muitas das vezes ainda preservados, iniciando neles uma forte degradação. A letra D. Dilatação significa aumento do desemprego entre trabalhadores rurais. Então, portanto, a letra D é a resposta certa. Lembrando que o desemprego ele cresce porque você está diante de uma expansão moderna no campo. E, obviamente, aqui no Brasil, sobretudo, o trabalhador pouco qualificado não conseguiu ingresso, já que não tem a qualificação necessária. Consequentemente, gerou-se muito desemprego. Aproveito para te lembrar que esse desemprego produzido é o desemprego estrutural. Desemprego estrutural é aquele ligado a uso de tecnologia substituindo força de trabalho. E o erro da letra E, para a gente eliminar, expulsão dos povos indígenas para áreas urbanas. Assim, o que se sabe é que a Revolução Verde ela vai promover, sim, êxodo rural, sobretudo de produtores agrícolas. Povos indígenas, de modo geral, em áreas de Revolução Verde, eles foram desterritorializados, eles foram expulsos, mas no geral migraram para uma outra área rural, já que povos indígenas vivem de atividades primárias. Beleza? Muito cuidado, esse assunto tem uma relevância muito boa, sempre muito cobrado em provas de vestibular. Um grande abraço e até a nossa próxima resolução.